em acreditar num progresso cartesiano, acreditar que a história daria conta de explicar o ser humano e que o progresso científico seria forçosamente o nosso bem. A pós-modernidade ela fez o serviço de mostrar que isso era uma fraude, que isso não dá conta do ser humano. Mas ela foi até aí, ela não foi adiante. Ela não chegou e falou assim: ó, gente, tem aqui uma proposição, até porque a contemporaneidade, você tem uma proposição, é uma coisa vexaminosa, você paga mal mico você ter uma proposta. Se você for desesperançoso, se você for um niilista, é uma coisa maravilhosa. Você não acreditar no homem, não acreditar no futuro, é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Eu escarro com todo carinho nesse olhar. Né? Se vocês me perguntam, então peraí, então fala aí, qual é, na tua modestíssima opinião, o que é essa história de identidade para esse homem contemporâneo? Eu não digo nem um homem pós-moderno, porque o homem pós-moderno já está definido, é homem reativo ao moderno, é homem reativo à modernidade, que acreditava num progresso cartesiano. Mas tá bom, esqueçamos o pós-moderno. E o homem contemporâneo, né? O homem do agora? Qual é a identidade? A identidade do ser humano é uma identidade de confluências, onde você é a interseção dessas confluências. Eu preciso saber me relacionar com essas confluências de eus. Eu identifico uma série de pulsões, eu identifico uma série de fomes de apetites que são genuínos, absolutamente genuínos. Eu reclamo que a educação, que a pedagogia, que o ensino, que a psicologia, que a filosofia, que a religião tenha que dar conta desse homem novo que está surgindo. Eu reivindico isso. Na hora de votar no prefeito, na hora de votar no governador, no presidente, tem algum quesito que eu possa... Não tem. Isso não tem. Você tem que votar no menos mal, no menos ruim, porque não dá conta. A política não é alçada disso. Ou seja, o que é uma identidade para o homem contemporâneo? Quem é esse homem contemporâneo? É um homem de confluências, é um homem de interseções, é um homem plural, é um homem de muitos. Eu digo homem com letra maiúscula, eu estou me referindo ao homem ou à mulher, não ao gênero. É de muitas confluências, de muitas interseções. E qual é a nossa angústia? A nossa angústia é perceber que antigamente não era fácil, era só castrar. Antigamente era só castrar. E aí você ia para um hospital psiquiátrico, está tudo certo. Ou você era neurótico, né, como somos, ou você era um psicótico. Mas hoje é mais difícil. É mais difícil. Porque você vai encontrar até um Foucault que vai botar o dedo na ferida para questionar esse sistema da loucura, por exemplo. Então, o que é um homem contemporâneo senão uma confluência, uma interseção, né, de pulsões, eu não diria nem de desejos, tá? Eu não diria nem de desejos, tá? Porque essa palavra desejo está muito associado a uma gula hedonista do mundo material, sabe? Desejo está sempre na moda, entendeu? Se você está mal, então deseje, né? Eu acho que desejo é tudo de bom, mas esse desejo tem que estar a serviço a uma coisa verticalizada. Se esse desejo não tiver raiz no vertical, se os desejos estiver flainando com duas asas no horizontal, vai te levar para o precipício. É um desejo narcisista. Esse homem contemporâneo, hoje, a revolução lá atrás era uma, hoje a revolução é você, olha, eu exijo que haja um território de reeducação, para que eu possa compreender o que está acontecendo comigo. Eu estou chamando isso de angústia, eu estou chamando isso de depressão, eu estou chamando isso de bipolaridade. Eu sou maníaco, ora eu sou depressivo. Na verdade, esses sintomas, eles acabam gerando uma identidade fake, uma identidade falsa. Ninguém é bipolar. Ninguém é bipolar. O que é uma ignorância daquilo que a gente está sendo. Eu não dou conta desses seres que me habitam. Então, o adeus, né, nesse momento, se eu pudesse dizer, seria o adeus a essa crença, tanto moderna quanto a moderna, de acreditar que o nosso progresso vai nos levar a uma melhoria da relação do ser humano, quanto a pós-modernidade, que diz assim, olha, esse negócio aí, o que nos cabe, na verdade, é correr, porque, como diz o Bauman, aquela metáfora que ele costuma usar, de que a gente caminha numa película de gelo, sabe? Então a gente tem que andar com muita pressa, que se a gente ficar parado, aquilo quebra e a gente afunda e morre afogado. Entendeu? Então, a pós-modernidade é a arte de você diagnosticar e fazer uma terapêutica bastante ansiosa, do tipo, escuta, pica a mula porque essa merda vai ruir daqui a pouco. E, na verdade,
o que está acontecendo, eu só quero uma coisa, que eu consiga compreender essas bocas, essas vozes, essas falas, que sou eu não sou doente. Eu não sou doente. Né? E também outra coisa, eu quero tanto que você me compreenda, isso é tão difícil também, sabe? Tá tudo tão torto, mas eu quero que alguém me compreenda. Eu preciso que alguém me compreenda. Papai, mamãe, terapeuta, às vezes nem o terapeuta dá conta. Às vezes nem o terapeuta dá conta. Muitas vezes o terapeuta também não é para dar conta de tudo. Esse ser humano é muito maior do que uma psicologia. O ser humano é muito maior do que a melhor psicologia. A psicologia vai ter um ponto e vai longe, mas vai ter um longe que vai curto, porque o ser humano vai muito mais longe do que isso. Agora, uma coisa, eu posso afirmar com margem de erro de 0%. Vocês sabem, se alguém aqui levantar o braço e dizer, olha, eu discordo, vou querer aprender nesse momento, porque a minha experiência de 31 anos com o ser humano na clínica me mostrou o seguinte: as pessoas chegam com um mapa, a função do mapa é organizar aquele caos. Entendeu? Organizar aquele caos. A pessoa chega, escuta, eu tenho um norte, tenho um sul, tenho um leste, tenho um oeste, tenho um centro, tenho a puta que o pariu. Eu falei, legal. Pô, 3 décadas, se você não puder olhar aquele mapa astral e puder dar um norte, o mapa é um mapa. O mapa é um mapa. Você não pode olhar o mapa e falar assim, olha, eu acho que você está perdido. Não. O mapa é um mapa. O mapa é uma bússola. Então, quando a pessoa pergunta, ninguém chegar e falar assim, olha, eu vim aqui porque eu estou resolvido. Não, eu vim aqui porque eu estou entre isso e aquilo. Isso é o mínimo, né? Eu estou entre isso e aquilo é o mínimo. Mas tudo bem. E aí a função do mapa é dar uma organização nessas pulsões. E muitas vezes, eu me lembro uma fala que o Luiz Carlos Maciel foi entrevistado na televisão há muitos anos atrás, e ele falou exatamente isso na televisão. Vou citar porque ele falou na televisão que ele era pisciano com ascendentes gêmeos, com aluno em algum outro lugar, não sei o quê. E ele adorava cinema, contracultura, música, literatura, poesia, teatro, política, sociologia, né? Ele é um amor, e aí os amigos falaram, porra, Luiz, você tem que definir qual é a tua, né? O tempo foi passando, a idade foi passando, ele falou, realmente, aí ele foi fazer um mapa astral, né? Uma pessoa legal, uma pessoa querida, uma pessoa, né, bem conhecida e bem forte. E virou para ele e falou simples, ele falou assim, escuta, vem cá, você quer definir o quê? Tudo isso que você falou é você só precisa se organizar psicologicamente para dar conta disso. Se você amputar, é como se dissesse, eu tenho 2 braços e 2 pernas, não preciso disso tudo, gente. Me confunde, esse bloco me confunde. Ou eu pego o copo com mão direita ou com mão esquerda, porque eu fico confuso. Eu assim, gente, você não está legal. Você pode, você tem 2 braços, 2 mãos, você pode tocar um instrumento, você pode, enquanto você escova os dentes, você pode amarrar um sapato. E aí, foi aí que ele percebeu que ele podia escrever, que ele podia desenhar, que ele podia ser cineasta, ele podia ser o que ele pudesse. Ou seja, eu estou dando um exemplo concreto de alguém da cultura que é vivo, está aí, deve estar com sei lá com quantos anos, mas é um senhor digno, escreveu vários livros sobre Castanheira, ou seja, alguém que recentemente eu vi uma entrevista e alguém que jamais ele abandonou o sonho. Antes, lá atrás, era o sonho da contracultura, né? Lá atrás. Não vejo nele um saudosismo de voltar, mas é como se fosse, eu continuo com o sonho da gente poder se assumir. Então eu acho que esse homem contemporâneo é a gente pedir. É difícil dizer, a gente assumir essa pluralidade, mas a gente pelo menos reivindicar, né? Reivindicar o cosmos, né? Abrir o peito e reivindicar, porque tem uma lei dármica, isso que eu queria concluir dizendo o seguinte, que já foi tempo de a gente acreditar que o outro tem que dar conta da nossa angústia, né? Vamos mudar de assunto, tá? Então já foi tempo de acreditar que a política tem que dar conta disso, entendeu? Porque eu estou votando essas pessoas, esses caras são mais enrolados do que a gente, como é que eles vão dar conta disso, entendeu? Se eles pudessem tirar aqueles ternos, vocês iam ver uns shortinhos curtos, uns tênisinhos Nike, entendeu? Um bonezinho assim, todo mundo assim, né? Sabe? São jovens emocionalmente, do ponto de vista psíquico, entendeu? Então já foi tempo. Então eu não consigo reivindicar para as instituições, mas uma coisa eu posso reivindicar, né? Se olhar para
eu digo olhar para a presença, olhar para o presente, olhar para o instante, olhar para o agora, olhar para essa verticalização e reivindicar. A partir desse momento que você reivindica, o cosmos tem que se danar, o cosmos tem que se virar, a vida tem que rodar a baiana para botar na tua frente o livro, a pessoa, a terapia, o mestre, o vizinho, o amigo, que vai te dar o toque, que o outro vai te dar o toque, que já foi tempo de a gente acreditar que uma pessoa vai dar conta de tudo. Mas quando você sabe reivindicar, eu preciso integrar essa complexidade, essa riqueza, que eu só não posso ficar culpabilizando o pai e mãe por isso. Nesse momento, que a reivindicação não é feita às instituições, a reivindicação é feita à vida. Entendeu? Ela tem obrigação, porque isso é do Dharma, é uma lei. Ela está sendo paga, a vida está sendo paga, entendeu? Para funcionar. E você está sendo paga para honrá-la de alguma forma. E aí os sinais, as pessoas, as coisas todas vão acontecendo. E aquele papo só para terminar, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, eu não tenho dinheiro. Esse papo, quando a gente está falando de Dharma, a questão de dinheiro, isso aqui é bobagem. Porque a gente está falando de milagre. Quando a gente começa a falar de Dharma, de verticalidade, de demanda, a gente está falando de milagre. Então as coisas acontecem. Então, adeus. Não, quer falar um negócio do adeus aqui. Então, não, eu queria agregar duas coisas só nesse adeus. Uma é que eu acho que esses sintomas da contemporaneidade que o Sérgio fala, na verdade são as estratégias do si mesmo coletivo, gritando para que a gente possa fazer uma grande revisão de valores, de relação com a gente mesmo, na verdade, que o mundo possa fazer isso. Então toda essa angústia, todo esse sentimento de estar andando numa casquinha de gelo, na verdade é uma dessas estratégias do self individual que forma o coletivo, dando gritos hoje em dia. Eu penso muito assim. Mas ainda para falar um pouquinho do adeus, mas num aspecto mais individual, lembrar-se uma coisa assim, o adeus dentro das relações que a gente fala, o adeus mesmo, quando a relação acaba pessoalmente e a gente não só se renova dentro da relação, como o Sérgio falou, mas muitas vezes a gente dá adeus para uma pessoa e a relação acaba, Nesse caso, eu acho que a gente tem condição de pensar o seguinte: quando a gente vive uma relação com a consciência de que o outro é aquele anjo que a gente conversou de início, ou aquela divindade que é sem nenhuma consciência provavelmente disso, mas que ele ou ela surgiu na nossa vida como um chamado da nossa essência para que a gente se torne a gente mesmo, a gente dá a Deus e leva o amor com a gente e deixa o amor um pouco com a pessoa também. Não é? Porque o mais comum das relações que se acabam é que as pessoas acabam e ficam se odiando pro resto da vida, E o que fica daquela experiência, que foi uma tentativa enorme da gente avançar na própria construção, é ressentimento, é ódio, é raiva, que muitas vezes vai ser projetado nas próximas relações. Então, a gente pode dar a Deus diferente, Quando a gente independente do outro saber disso ou não, mas a gente sabe que o outro, e esse outro pode ser desde o companheiro, da companheira, como pode ser também a nossa história, familiar, pai, mãe, não sei o quê, todo mundo que fez parte da nossa intimidade, a gente pode se despedir daquela situação difícil, que fisicamente ou não, mas saindo dela, ao sair com essa consciência, o lugar do ressentimento, aquele fígado não precisa continuar doente mais. E a gente pode levar então o amor com a gente, apesar da relação ter terminado. Semana passada, a exemplo de uma coisa dessas, que eu também nem conheço a fundo, eu gosto muito do Domingos de Oliveira, aquele cineasta. Eu gosto dele, eu gosto do jeito dele, assim. E ele está muito frágil hoje em dia até de saúde, e ele faz um programa bonito, porque mesmo ele luta com a fragilidade da saúde dele, ele faz um programa que eu adoro o nome do programa, se chama Coisas pelas quais vale a pena viver. Eu gosto muito. E aí, mas essa semana eu descobri uma coisa que eu não me lembrava, que da minha fase já de jovem, de puberdade, assim, mas eu não me lembrava. Que ele tem um filme que ele fez, chamando Todas as Mulheres do Mundo,
em que ele tinha sido casado com a Leila Diniz. A Leila Diniz tinha sido o grande amor da vida dele. E eles terminaram. E ele, depois que se deram adeus enquanto marido e mulher, ele resolveu fazer esse filme, que esse filme, na verdade, conta a história deles. E ela é a atriz do filme. E o Paulo José foi quem fez o papel dele. E esse filme é um tributo ao amor que eles viveram, que acabou, mas que, vamos dizer assim, o amor continua presente de alguma forma, embora eles tenham dito adeus um para o outro, né? E foi bom, assim, semana passada a gente estava na vigência de estar preparando, né, para falar do Amor Singelo, e de repente eu vi era um documentário sobre isso e tal, e eu gostei. Enfim. Então, antes da gente abrir para as perguntas ou para as despedidas, né, eu só queria terminar dizendo o seguinte: o Shakespeare, ele fez a pergunta ser ou não ser, né? E hoje, depois de tudo isso, eu respondo essa pergunta: ser e não ser. Queria terminar respondendo essa pergunta para esse homem contemporâneo, que seria ser e não ser.